o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações com o Irã estão extremamente bem. E quem vem aqui ao nosso estúdio em São Paulo para abordar este assunto é ele, Américo Martins. Que prazer recebê-lo por aqui, meu caro. Prazer. Seja bem-vindo ao Abertura obrigado. De Mercado. Que muito prazer, bom estar com vocês aqui. A gente sempre bate o papo remotamente, exato, agora mais pertinho para tratar deste tema. E aí? Talvez otimismo exacerbado, exagerado de Donald Trump, ele já deu indicações parecidas há algumas semanas atrás. Que o conflito já estava quase no final, que os Estados Unidos tinham atingido seus principais objetivos e agora reforça essa ideia. Dá para comprar este otimismo americano? Eu compraria com muita reserva, porque o presidente Donald Trump dá algumas indicações de que ele de fato aceitaria ou estaria trabalhando por um acordo para esse final da guerra. Mas os fatos, Gabriel, não estão correspondendo ao que a gente vê na realidade. Então, o presidente Donald Trump deu aquela tradicional entrevista no Air Force One, o avião que o leva todo final de semana da Flórida de volta para Washington. Ele fala com os repórteres. Ali ele tentou valorizar o máximo possível os pontos positivos do que ele está vendo acontecer no Oriente Médio. Em especial, ele disse que o Irã, em primeiro lugar, teria concordado com negociações com os Estados Unidos, teriam aceito, inclusive, parte daquele plano de 15 pontos que o presidente americano propôs, ou teoricamente propôs, para os iranianos. Então, ele disse que teve um avanço diplomático. E ele também disse que uma prova disso seria o fato do governo iraniano ter aceito liberar pelo menos 20 petroleiros para atravessar esta semana o Estreito de Hormuz. Agora, tem detalhes aí que o presidente Donald Trump não destacou. Esses 20 petroleiros não chega a ser o que antes da guerra passava um dia apenas pelo Estreito de Hormuz. E o segundo ponto é que esses petroleiros são todos de países aliados do Irã. São navios de bandeira paquistanesa e vão levar petróleo para a China e para o Paquistão, basicamente. Não ajuda ali Estados Unidos, Europa, o Ocidente de uma forma geral. E por que eu destaco os problemas reais ali, o que está acontecendo no terreno? Vários incidentes que mostram uma grande instabilidade e nenhum sinal de que a guerra pode acabar imediatamente. Em primeiro lugar, o governo iraniano diz que o presidente americano quer negociar no público, mas no privado está querendo, na verdade, invadir o país. O presidente do parlamento iraniano chegou a dizer que os iranianos estão preparados para uma invasão terrestre. Então, o próprio Irã agora considera alta a possibilidade de uma invasão do seu território, o que não é um bom sinal, obviamente, para a guerra. Indica uma guerra de muito mais longo prazo se isso acontecer. E nós tivemos também, neste final de semana, a entrada dos Houthis, que dominam uma boa parte do Iêmen, são aliados do Irã, atacando Israel. Qual é o grande temor ali, Gabriel? É o fato dos Houthis eventualmente tentarem fechar também o Mar Vermelho, o outro lado ali da Península Arábica, aonde a Arábia Saudita, inclusive, está exportando petróleo. Então, a gente tem péssimas notícias na prática vindo ali do Oriente Médio, o presidente Donald Trump tentando, até para querer estabilizar um pouco o mercado, querendo supervalorizar o que seriam os aspectos positivos, como essa passagem de 20 petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Claro que é melhor passar os 20 petroleiros do que não passar nenhum, mas não estamos muito longe do normal. Perfeito. Inclusive, Donald Trump chegou a minimizar os impactos do conflito, falou que a alta do preço da gasolina, alta do preço do querosene, custos de energia em geral, eram preços pequenos pela tranquilidade do cidadão americano, mas do outro lado ele tenta segurar estes preços, né? Então não é como se fosse um problema tão tranquilo assim, né, Américo Martins? Não é, e ele está sentindo isso em dois grandes pontos. Em primeiro lugar, o impacto que isso está tendo na economia mundial. Nós estamos discutindo isso em todos os lugares. Na Europa, aqui no Brasil, a gente sente os impactos já. A Ásia, em especial, já começa a sofrer muito com a falta do petróleo que eles importam da região do Golfo Pérsico. E existe uma pressão, portanto, de vários desses países sobre o presidente Donald Trump. Agora, também existe uma pressão enorme dentro de casa. É uma guerra que nunca foi popular
para o eleitor americano. Nós teremos eleição em novembro, é muito importante sempre lembrar disso. As eleições de meio de mandato para o Congresso americano, que neste momento é completamente dominado pelo Partido Republicano, mas as coisas podem mudar, porque a gente vê o preço da gasolina, basicamente, mas de todos os produtos relacionados ao petróleo aumentando. Esse tem um efeito inflacionário nos Estados Unidos, que é um país que não quer se envolver mais em guerras, como eles chamam de longo prazo, guerras sem fim. O presidente Donald Trump chegou a prometer que não faria isso e agora nós estamos vendo uma guerra que só cresce. Então, a crítica ao presidente Donald Trump só vem crescendo. Esse final de semana nós tivemos muitas manifestações nos Estados Unidos, por exemplo, as manifestações contra o presidente e contra a guerra. Porque chamada de No Kings, né? São os dizeres. Sem reis, exatamente, ou não aos reis. Uma tradução clara, direta. uma tradução clara, direta, como uma parte do eleitorado americano vê o Donald Trump nesse momento, um presidente muito autoritário para parte da população americana. Então, essa pressão dentro dos Estados Unidos também, obviamente, acaba criando um impacto no presidente Donald Trump, que vai tentar encontrar uma saída para terminar essa guerra rapidamente ou vai ter que invadir o Irã e aí nós teremos uma guerra de longuíssimo prazo. Só para a gente ter uma noção, eu gostaria de colocar na tela o mapa do Golfo Pérsico, principalmente ali da região da Arábia Saudita, para termos uma dimensão de o quão importante é essa entrada dos rebeldes do Iêmen, os Houthis, no conflito. Ao lado direito nós temos o Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, é por onde normalmente escoa petróleo. Do Kuwait, do Catar, do Bahrein, do Emirados dos Árabes Unidos, do Irã e da própria Arábia Saudita. Esta rota está fechada desde o início do conflito e agora nós tivemos essa notícia de que 20 petroleiros foram permitidos a passar por esta região. Como o Américo nos traz, petroleiros de países aliados do Irã e que não fazem nenhuma diferença em relação às proporções que tínhamos diariamente de tráfego de petroleiros por esta região. Esta rota está fechada. Onde atuam os Houthis, os rebeldes do Iêmen? No Mar Vermelho, que seria a outra alternativa de escoamento de petróleo da Arábia Saudita. Por este outro lado, há diversos gasodutos e oleodutos que levam o petróleo produzido na costa oeste da Arábia Saudita para a costa leste para tentar escoá-lo pelo Mar Vermelho. Aqui em cima nós temos o canal de Suez, essa passagem que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. E temos aqui embaixo também um outro estreito, que é onde os Houthis têm maior atuação, aqui no Mar Vermelho, na junção com o Golfo de Aden, que é justamente onde já vimos ataques anteriormente. Então, as duas alternativas de escoamento de petróleo estão praticamente inutilizadas, já que uma boa parte das grandes companhias de tráfego marítimo do mundo já não aceita passar mais pelo canal de Suez, não aceita mais passar pelo Mar Vermelho e nem muito menos pelo Estreito de Hormuz. O Américo, a situação realmente com uma evolução bastante negativa ao longo deste final de semana. Meu caro, obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo. Um prazer é meu. Estarei aqui a semana inteira, então muito feliz de participar. Convidadíssimo. O convite já está feito aqui para participar conosco ao longo destes próximos dias.